Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar onde 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Voando! Vamos falar de São Paulo e Ceará. Colocar já direto, né, o campinho do São Paulo para a gente bater papo. Está aí na tela. Volpe, Thiago Volpe no gol. Juanfran pela direita, Bruno Alves, Arboleda na zaga, pela esquerda Reinaldo. Luan ou Tietê também como opção. O Sara, Daniel Alves e Igor Gomes. Luciano e Pablo. Lino, começo por você dessa vez. Temos várias coisas para falar de São Paulo. Só para também deixar todo mundo informado aqui, eu sei que vocês estão já sabendo, mas sim, São Paulo, 4º lugar, tabela do Campeonato Brasileiro, 58 pontos, né? E toda aquela função que a gente está vendo nos bastidores também, em busca de outro técnico. O que esperar desse São Paulo agora, pós-Diniz? Não sei. Honestamente não sei. Está todo mundo muito curioso, tentando entender o que vai ser o São Paulo com o Visoli, de que forma ele pode mexer com o emocional dos jogadores e parece que está muito abalado, de que forma ele pode manter o jeito de jogar e ele não tem como alterar tanto isso e acrescentar alguns detalhes, né, relacionados à velocidade de bola, pressão sobre o adversário e principalmente de que forma ele vai controlar um jogo contra um dos times que melhor contra-atacam no Campeonato Brasileiro. O Ceará e o Bragantino estão entre os times que mais contra-atacam. O Ceará é o que mais faz gol, o Bragantino é o que mais define. E enfrentar agora o Ceará, com a fome que ainda tem no Campeonato Ceará, né, é tarefa dificílima para o São Paulo. Você exigir que o Visoli consiga transformar tanta coisa em tão pouco tempo é impossível, é desumano, vai depender muito da vontade dos jogadores, a capacidade que eles possam ter de trazer de volta o São Paulo para algo que a gente chegou a ver na temporada, mas não estava vendo mais. Então eu não sei, cara, tenho a menor ideia do que vai ser o São Paulo. Estou até bastante curioso para saber o que vai ser do São Paulo agora. Eu estou na do Lino também, pego carona nessa resposta. Vou passar para o Rafael Rezende. Rafa, você sabe que dá para esperar do São Paulo pós-Diniz? Não, mas eu tenho a expectativa de que não era uma questão pura e simples de treinador. A pasmaceira, de certa forma, ou a estagnada, né, que deu o São Paulo. Né? Eu acho que bateu no teto, de certa forma. A eliminação para o Grêmio tem uma influência na sequência de resultados e de desempenho dentro do Campeonato Brasileiro. E acho que não é só uma questão do Fernando Diniz, por mais que a gente geralmente pinte assim, né? Tem a chegada de uma nova diretoria, tem mudanças internas que, pelo que se fala, tem um impacto no que é o relacionamento diário dentro do clube. Então tem muitas questões. Essa temporada era muito particular nesse sentido. E mais da metade das equipes na primeira divisão passando por um ano eleitoral. Então terminariam um campeonato, teriam 2 meses de campeonato, 11 jogos de Brasileirão, com uma nova diretoria dentro do clube. Qualquer passo poderia ser em falso. E é o que a gente viu no São Paulo, né? E isso é muito difícil de administrar, mas também tem relação direta com o que é o fracasso da equipe dentro do ano 2021, né?
na reta final da temporada 2020. E mais até do que o trabalho do Visoli, como o Lino fala, eu acho que esse São Paulo vai estar muito próximo, assim, até pelas suas próprias decisões, né? A questão da saída do Diniz antes do fim, a saída do Brenner antes do fim, é um São Paulo planejando 2021. Não parece mais ser um São Paulo clube de futebol olhando para o Brasileirão 2020. E é difícil imaginar que isso não atinge os jogadores, né? Acho que isso vira um ambiente de clube, isso entra dentro de campo, isso tem um impacto também no comportamento dos atletas. Para mim, isso tem relação direta com o que é o momento que o São Paulo vive. E aí, andando ali na frente, a gente deve debater a questão da definição do novo treinador, né? Exatamente. Que é fundamental para girar essa roda para o lado oposto, né? Para uma nova mobilização, para um recomeço, já que a gente está falando de uma nova diretoria, mas de um ano que tem essa peculiaridade, de um ano que tem mais cara de 2020B do que de 2021. Então não é tão simples, as coisas, como o Lino falou, vão acontecer em questões de dias, e nem todo mundo vai dar a resposta imediata, que é o que sempre se espera no futebol brasileiro. Inclusive, o Hernan Crespo está livre, liberado no mercado e ganha força também para ser o novo técnico do São Paulo. Tem 3 opções que o São Paulo tem interesse, já demonstrou pelo menos. Hernan Crespo, Miguel Ángel Ramírez, mas que tem um acerto com o Internacional. A gente precisa ver como vai ser esse final de Campeonato Brasileiro, se o Abel leva o título e aí como o Colorado vai tratar essa questão. E o Pedro Martins também. O São Paulo pretende fechar com um novo técnico ainda nesta semana, mas analisando o Crespo, Lino. O Pedro Martins fala que quer ficar na Europa, que não vai vir para a América do Sul, né? O Ramírez tem acerto com o Internacional. Eu acho improvável, a não ser que aquelas peças de dominó comecem a cair, como a gente falou ainda há pouco, pode até acontecer. Hernan Crespo, treinador de São Paulo, a sensação que a gente tem é uma questão de tempo, até anunciar, até as coisas se encaminharem. É que também não vale a pena se anunciar um treinador agora, tá? E passar a sensação para ele que o trabalho já começou. O trabalho de observação pode ter começado. Ele não tem como assumir agora e não tem como ter interferência nenhuma no que está acontecendo no dia a dia do São Paulo. O Hernan Crespo, como definição, discípulo de Bielsa provavelmente, um treinador jovem com capacidade para ter ânimo, para mexer realmente, o São Paulo precisa disso. Variação tática demais, jogo apoiado, não vai mudar o São Paulo que sai com bola no chão, pelo contrário, vai mudar mais base posicional, vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com linha de 4, com 2 atacantes, com o atacante aberto, ele varia muito dentro dos jogos, inclusive o Defensa e Justiça dele era isso, então ele tem essa capacidade de emprestar valor ao trabalho do Diniz e de certa forma até criar algum tipo de evolução ao trabalho do Diniz, que vai continuar sendo a base do São Paulo. Não será uma mudança tão radical. Acho que o Hernan Crespo está adequado a um processo de evolução, se o São Paulo está pensando nisso. A gente não acredita nada no futebol brasileiro. Será que vai ser ele mesmo? Será que ele vai ter sequência? Será que é verdade que vão dar condições para ele fazer isso tudo que eu estou falando? Tomara. Fala, Rafa. Você consegue projetar o São Paulo dando sequência ao Diniz se era declarado que não havia intenção de permanência do Diniz na nova diretoria? Então, como assim dar sequência ao trabalho do Diniz? Não faz sentido, né? Já na origem. Por mais que eu concorde com tudo que você falou, eu acho que ele pode representar esse salto de qualidade, né? Desenvolver algumas questões nesse São Paulo, um pouco mais de método, né, no que é essa definição de uma equipe que tem uma boa saída de bola, que joga de maneira agressiva, que se instala dentro do campo do adversário. E aí entra uma outra questão, né? A relação custo-benefício. Quando você faz essa busca no mercado por um treinador valorizado pelo título recente que conquistou, eu acho que o São Paulo pode, de certa forma, estar fazendo um investimento. Não que fosse leve antes, não é essa a questão, mas é um investimento pesado, até pela desvalorização da nossa moeda, com relação ao que é a realidade do Crespo no mercado, né? Eu não acho que seja um treinador, eu acho que é um treinador de boas ideias. Aí vem um segundo ponto, para a exigência do São Paulo dentro da temporada. O ganho de qualidade, de desempenho, de resultado que se imagina. De um clube que vem extremamente pressionado por títulos dos maiores rivais e pela sua seca desde 2012. Tudo isso influencia. Influenciou no trabalho do Diniz e a gente está falando de um Crespo que vai chegar, vai ter que se adaptar, vai passar pela máquina de moer do estadual. Não vale nada, só não vale nada para quem ganha, né? Então ele vai passar por essas questões, ele vai passar por essa realidade muito rapidamente, dentro de uma temporada que ainda leva bagagem, ainda é um cenário do ano anterior.
e que é um ano pesado que a gente viveu. Tudo isso influencia. Um São Paulo com problemas financeiros, por mais que pareça que não, que fechou no vermelho em 2019 e que, como quase todos os outros, vai fechar no vermelho novamente suas contas de 2020, que ainda não se tem números oficiais, mas é praticamente certo. Então não é tão simples assim a vida, porque não é tão fácil reformular elenco, trazer jogadores que ele tenha como objetivo, por ter uma relação, por entenderem mais rapidamente o que ele vai pedir. Não acho que essa vai ser a realidade do Crespo no comando. E, além de tudo, pela desvalorização da moeda, no fim das contas, é uma comissão técnica pesada para padrões brasileiros. Vamos falar do Ceará também. Campinho no ar para a gente conferir como chega o Vozão para encarar o São Paulo. Partida que também é importante. Mas eu vou passar aqui, tudo bem. Sadia está dando um toque aqui, que o nosso Campinho não ficou pronto a tempo, não tem problema. A gente passa também a provável escalação para não deixar o Vozão na mão, jamais. Richard no gol, Samuel Xavier pela direita, Thiago, Klaus, o Bruno Pacheco, Fabinho, Fernando Sobral, Vinha, Lima, Léo Chu e Kleber. Portanto, o zagueiro Luiz Otávio está no departamento médico ainda e vai desfalcar o Ceará nessa partida. Aproveitando que eu falei ali que essa partida é importante para o Ceará também, porque o Ceará não corre mais risco de rebaixamento, Lino e Rafa, mas está atrás de uma competição internacional também. Então, ganha peso o duelo. Ganha. Eu achava que o Ceará ia fazer um jogo mais forte contra o Corinthians. Me decepcionou um pouquinho. Achei que o jogo do Ceará se encaixasse muito bem ao jeito de jogar do Corinthians, favoravelmente, né? E não foi o que a gente viu. Ainda saiu na frente, Lino. Hã? Oi? Ainda saiu na frente. Para ficar ainda mais confortável, né? E não aproveitou. Também. Tomou o Corinthians, é um time que contra-ataca bem, a gente destacou ainda há pouco aqui, qualidade de contra-ataque, e não conseguiu resolver o jogo. Mas tem jogadores espetaculares. A gente fala muito do Vina, né? Mas eu gosto do Lima, que jogava no Grêmio, tá com 24, 25 anos, né? Deu uma rodada, agora tá do Grêmio foi pro Ceará. E parece que para mim, é um dos excelentes meios do campeonato. Cara com capacidade de chegada, dá ritmo do meio campo. A gente fala muito no Vina, mas eu gosto muito do Lima no Ceará. Para deixar claro, porque eu gosto... Posso adicionar mais um? Pode, mas só deixa eu só falar uma coisa rapidinho, porque eu gosto de ser transparente. Falei que o Campinho não ficou pronto a tempo, ficou pronto a tempo, mas tecnologia a gente sabe como funciona. De vez em quando dá uns bugs loucos aí e a gente não conseguiu colocar no ar dessa vez. Mas, Vozão, a gente passou aqui toda a escalação com vocês, tá? Ó, ainda mais pro Vozão, né? Aquele bonequinho lindo que eles mandaram. Valeu, Rafa vai falar de Sobral? Fala, Rafa. Claro, Lina. Esse mora no meu coração, cara. Baita jogador. E um movimento muito legal do Ceará no mercado, né? Porque ele tinha dado essa mostra no Sampaio Corrêa, né? E eu acho que ainda os clubes aqui têm um certo receio em fazer esse movimento, né? De buscar o jogador num campeonato menor, né? Numa exigência menor para dar uma resposta. Então ele acaba chegando ao Ceará, dando essa resposta. E aí passa a não ser mais um trampolim, porque o Ceará já se afirma nessa briga, né? Numa primeira metade, inclusive, uma busca por classificação numa primeira metade de Campeonato Brasileiro. Então não dá mais para falar do Ceará, por mais que haja movimentos, a gente sabe que já teve interesse do Internacional, mas o Ceará hoje consegue se estruturar para ter uma equipe com alguns valores individuais, né? Quando você tem uma equipe, mais uma vez, é o coletivo potencializando as individualidades. O trabalho é muito legal, né? Tanto o trabalho do Guto, como os movimentos, vários deles no mercado. O Luiz Otávio, já há mais tempo no clube, um baita zagueiro. Não foi, eu acho que nem é o melhor dos brasileiros dele, mas ainda assim um baita zagueiro. O Samuel Xavier na direita, que parece estar saindo em fim de contrato. A gente tem um Ceará bem estruturado e que já se organiza exatamente por isso, pensando nessa dificuldade do salto para 2021, já se movimentando no mercado, com nomes interessantes, porque faz muito bem essa leitura do que são necessidades da equipe. Deve perder o Léo Chu, que retorna ao Grêmio. Tem essa questão do Lima também, que o Lino citou. Mas o trabalho é muito legal, merece todos os elogios. Vamos falar agora de Fortaleza e Vasco. Nossa, Fortaleza foi muito gaúcho, né? Fortaleza. É assim que falar, acho que fica melhor, né? Fica certo. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de R$100 mil em vendas utilizando robôs que vendem para mim quase no piloto automático.
Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.